Olá, eu sou a Márcia Donella, Feng Shuista, fundadora do método Terapeuta 3D. E hoje eu vou te ajudar a encontrar a melhor posição para colocar a sua cama de casal ou a cama de solteiro ou também o berço do seu bebê. Você vai ver como a posição da cama pode influenciar diretamente tanto na qualidade do seu sono quanto na sua saúde, na sua vida financeira e também nos seus relacionamentos. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque hoje eu vou te dar uma aula completa sobre como posicionar a sua cama para transformar o seu quarto em um santuário aí na sua casa. Vamos lá? De acordo com o Feng Shui, a cama é o móvel mais importante da casa toda, sabia? Porque a cama é o móvel mais impregnado da sua energia. Pense em quantas horas você passa lá na sua cama, tanto quando você está dormindo como quando você está só descansando. Sempre que você deita na sua cama, você fica em um estado passivo, energeticamente vulnerável e também suscetível a todas as energias ao seu redor. Quando eu comecei no Feng Shui, lá atrás, há 20 anos, eu estava passando por uma situação terrível com meu filho. Ele tinha 6 aninhos na época e ele não conseguia dormir à noite de jeito nenhum, gente. Ele chorava, ele resmungava, a noite toda ele reclamava, ele não conseguia dormir, eu não conseguia dormir, eu não conseguia trabalhar direito. Foi uma época muito desafiadora. Eu tentava várias coisas, tentava chazinho, historinha e nada dele dormir. Ele só conseguia dormir quando ele era tirado da cama dele. Até que eu ouvi na rádio uma Feng Shuista falando sobre os perigos da energia do esgoto quando essa energia fica perto da nossa cabeça. Quando a gente tem a cabeceira da cama encostada na parede de um banheiro. Gente, eu fiquei apavorada com o que ela falou, porque muito tempo exposto a essa energia, você poderia até desenvolver doenças graves, até um câncer. Isso me apavorou na época. E aí eu fui verificar o berço do meu filho e a cabeceira dele estava exatamente na parede do banheiro onde passava a tubulação do esgoto. E aí foi só eu tirar o berço dele daquela parede que o menino começou a dormir a noite toda, tranquilo. Eu fiquei impressionada na época. Foi como tirar com a mão. Por isso, se você quiser começar a fazer Feng Shui, comece pelo principal, pela sua cama. Eu tenho uma aula aqui no canal onde eu mostro na prática a melhor posição dos móveis dentro do quarto do casal. Lá eu mostro onde é melhor posicionar a cama, o guarda-roupa, a penteadeira, a TV, as mesinhas de cabeceira, o quarto completo. Eu vou deixar o link dessa aula aqui nos cards para você assistir, tá bom? É uma das aulas mais assistidas aqui do canal. Eu mostro 6 tipos de configurações de quartos e com certeza uma delas vai dar certinho aí com o seu quarto, tá? Então vamos começar com o básico. Eu tenho aqui um quarto quadrado com uma porta de entrada e uma janela logo à frente. Aliás, se você tiver um quarto nessa configuração, comenta aqui embaixo para eu saber, tá bom? O melhor lugar para você posicionar a cama em qualquer quarto, seja de casal, de solteiro, até o quarto do bebê, é sempre em posição de comando. Como assim, Márcia? Posição de comando é quando a sua cama fica localizada de forma que quando você, deitado, você possa ver a porta de entrada de forma confortável. Mas isso não significa que a sua cama tem que ficar diretamente de frente para a porta, de modo que os seus pés fiquem alinhados com a porta. Assim também não pode, tá? Não mesmo, isso seria muito desconfortável. A posição de comando é quando você consegue ter uma visão confortável de quem entra no seu quarto. Mas ao mesmo tempo você precisa de uma parede sólida atrás de você, ou seja, você não pode ter uma janela aqui atrás da sua cabeça, tá bom? E mais uma coisa importante, é que também não seja uma parede de um banheiro, como a gente falou antes, certo? Então eu vou posicionar a cama aqui nesse quarto para você entender melhor, tá bom? Então se eu colocar a cama assim, olha, você consegue ver quem entra, tá? Pela porta. Mas não é o ideal, não pode ser assim, porque a cabeceira ficaria embaixo da janela. Assim, olha, também não pode, tá? Por quê? Porque apesar de você enxergar aqui a porta, você não pode ver quem se aproxima. Quando você perceber, a pessoa já está dentro do quarto e isso vai deixar você o tempo todo em alerta, portanto não poderá descansar. Sem contar que se o seu quarto for menor e a sua cama de casal, por exemplo, ficar aqui, ó, encostada na parede,
a pessoa que fica aqui não vê a porta de entrada por causa de você que está aqui. Então, se a sua cama estiver encostada na parede, você precisa mudar isso muito rápido. Porque a pessoa que dorme do lado apertado da parede, ela fica com a energia muito abalada e oprimida. Então, ela pode começar a ter problemas respiratórios, nariz entupido constantemente, problemas emocionais e não consegue ver a saída para os seus problemas. Ela começa a querer passar por cima dos outros para sair das situações. Ou sempre ela tem que sair por baixo, ou seja, sair perdendo. Então, se a lateral da sua cama estiver encostada em uma parede e se você puder afastar, tire ela daí, tá bom? Isso serve também para as crianças. Uma outra posição seria essa aqui, olha. Então, a sua cama poderia, de repente, estar aqui. Tá, aqui você consegue ver quem entra, mas olha, você fica diretamente de frente para a porta de entrada. E quando isso acontece, a energia que entra aqui, ela bate com muita força em você deitado. Isso é muito desconfortável. E essa energia que vem, principalmente porque eu tenho aqui uma porta alinhada com uma janela, eu tenho aqui uma flecha envenenada que vai passar aqui por cima de você e isso será terrível. Nesse caso, não pode a cama ficar aqui, tá bom? Nesse caso, a posição de comando é essa aqui, olha. Essa é a melhor posição para você ter a sua cama, porque daqui você consegue ver quem entra pela porta de forma confortável. E você tem uma parede sólida atrás da sua cabeça, dando apoio para sua cabeceira. Contanto que aqui não seja divisa com um banheiro, tá? Todas as dicas que eu estou ensinando aqui valem também para cama de criança e para berços de bebê, tá bom? Se você estiver construindo a sua casa e puder escolher a melhor configuração de quarto, seria desse jeito, onde a porta e a janela não ficam alinhadas, porque assim a energia entra, quando ela encontra aqui a parede, ela faz um vórtice delicado e um pouco sai pela janela, o restante volta para energizar os outros ambientes da sua casa. Assim, você tem a posição de comando perfeita e ainda não tem a porta alinhada com a janela e evita de ter aqui uma flecha envenenada. Então, a sua cama ficaria aqui, olha. E se você não sabe o que é flecha envenenada, assista esse vídeo aqui, onde eu ensino passo a passo o que é e como eliminar as flechas envenenadas da sua casa. Toda casa hoje em dia tem flechas envenenadas e é muito perigoso para sua saúde. Você precisa corrigir urgente, ok? Bom, mas agora que você entendeu o que é a posição de comando, vamos verificar algumas plantas de quartos e eu espero que eu consiga representar a sua planta em alguma delas aqui. Vamos lá? Essa é a planta mais comum hoje em dia. Nesse quarto, onde você poria a sua cama? Se você colocar aqui, ó, embora você consiga ver quem entra pela porta de entrada, você não tem um anteparo seguro atrás da sua cabeça, já que aqui tem uma janela. Isso é muito ruim, porque traz grande insegurança na vida. Além de que a gente tem aqui uma flecha envenenada, que passa aqui, já que a porta está alinhada com a janela. Já nessa parede aqui de frente, é ruim, não pode. Por quê? Porque a sua cabeceira ficaria aqui na parede que faz divisa com o banheiro, não é? Então, onde você colocaria a cama? Na parede direita ou na parede esquerda? A melhor posição é aqui na parede da esquerda, pois na direita a cama vai ficar na direção da flecha envenenada, além de que você teria uma visão desconfortável da porta. Não é uma posição de comando. Então, a sua cama ficaria aqui. Aqui nessa posição, embora você não veja essa porta de entrada, você vê a entrada do quarto e é isso aqui que vai interessar. E além disso, você não fica no rumo da flecha envenenada. Apesar de que, mesmo assim, você tem que corrigir, tá bom? A flecha envenenada é importante que seja corrigida. Quando você tem um quarto que não é uma suíte, mas mesmo assim possui uma parede que é divisa com o banheiro. É o que acontece com o quarto das crianças ou o quarto do bebê, não é? Veja nesse exemplo aí na tela. Nesse exemplo, vamos ver o quarto da criança. Então, justamente a parede, que seria a melhor posição, a posição de comando do quarto, é uma parede que divide o banheiro. E a segunda parede, que poderia também ser uma alternativa, ela tem uma janela. Então, como fazer? Qual seria a melhor posição para colocar a cama aqui? A melhor posição para colocar a cama, então, vai ser aqui mesmo.
nessa parede, na divisa com o banheiro, porque é a posição de comando. Porém, muita calma nessa hora. Não coloque a cama diretamente aqui nessa parede, não. Essa parede precisa ser curada antes de posicionar a cama aqui. Nas nossas casas hoje em dia, muitas vezes você não vai conseguir as configurações perfeitas como manda o Feng Shui. Por isso, nós temos as curas para aplicar. Nesse caso aqui, é muito melhor você curar essa parede do banheiro e também curar o banheiro. Já eu falo disso, tá? Do que posicionar a cama fora da posição de comando e ainda na linha de uma flecha envenenada, por exemplo, como está aqui nessa configuração e é uma das mais comuns. E a flecha envenenada precisa ser curada, tá bom? E como a gente cura uma parede que faz divisa com o banheiro? Nós vamos colocar madeira, tá? Então, se possível, você deve cobrir toda essa parede aqui de madeira, ou pelo menos, né, essa parte aqui, ó, que pega a cabeceira da cama. É muito importante que você coloque essa madeira, e essa madeira ela tem que ficar posicionada, tá? Acima da cabeça da pessoa, ou seja, tem que estar na altura, não precisa ir até o teto, mas na altura em que a pessoa sentada, essa madeira cubra a cabeça toda, tá? E ó, eu digo mais, pinta a parede atrás aqui dessa madeira, pinta de vermelho. Não precisa pintar a parede inteira, não precisa aparecer, é só atrás da madeira. O vermelho representa o fogo no Feng Shui e ele vai então queimar e isolar essa energia que vem do banheiro. Esse vermelho, ele não deve ficar visível, volto a falar, tá bom? Ele vai ficar atrás da madeira. E a energia da madeira, ela absorve e isola a energia da água que circula lá dentro do banheiro e também da energia de esgoto. E caso não seja possível você pôr madeira ali cobrindo, então escolha uma boa cabeceira de madeira para essa cama. Uma cabeceira bem forte, de madeira espessa e fechada, para isolar a energia de esgoto que vem do banheiro, que passa do banheiro e entra em contato com a cabeça de quem vai dormir aqui, tá? Se for um berço, faça o possível para isolar essa parede com madeira realmente, tá? Porque os berços geralmente eles são de grade, não tem cabeceira, deixando a cabecinha do bebê completamente exposta a essa energia de esgoto que passa por aqui. Além da madeira e de pintar de vermelho, você também pode colocar uma placa radiônica de Luxor, como essa aqui, ó, virada nessa posição, com a bolinha para cima. Basta colar lá atrás da cabeceira ou atrás dessa madeira, na frente ou atrás, tanto faz, contanto que esteja alinhada com a cabeça de quem dorme. Se forem duas pessoas, serão duas placas, tá bom? Mas aqui nós estamos falando do quarto da criança, então é pelo menos uma placa na cabeça da pessoa que dorme, tá bom? Na parede. Esse é um gráfico de proteção muito poderoso que foi usado no Egito há mais de 6.000 anos. Ele bloqueia as energias negativas que vêm do ambiente, do subsolo e também do esgoto. Então colocar um gráfico Luxor atrás da cabeceira da cama vai ajudar muito, tá bom? Entendeu certinho a posição da cama? Não consegue colocar a sua cama na posição de comando do quarto? Então assiste esse vídeo aqui em cima, onde eu ensino sobre as curas do Feng Shui para a posição da cama. Eu vou deixar aqui também na descrição para você assistir depois, tá bom? É uma aula sobre os 10 piores tipos de cabeceira de cama que criam problemas de saúde e de relacionamento e que você precisa evitar, tanto na sua cama quanto na cama das crianças, ok? Então vamos fazer uma breve revisão sobre o que você tem que observar ao posicionar a sua cama para um bom Feng Shui. Primeiro, coloque a sua cama na posição de comando do quarto. Segundo, evite posicionar a cama debaixo de uma janela, pois isso traz insegurança muito grande para sua vida. Evite colocar a cama na mesma parede que faz a divisa com o banheiro, mas se for inevitável, faça a cura dessa parede e inclusive faça a cura do banheiro também, tá? Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo só sobre os problemas dos banheiros. É imprescindível que você cure todos os banheiros da sua casa o quanto antes. Eu vou deixar os links dos vídeos aqui embaixo na descrição para você assistir depois, tá? Evite colocar a lateral da sua cama encostada numa parede.
tanto da cama de casal quanto as camas das crianças, pois isso faz você se sentir meio sem saída para resolver os seus problemas na vida. 5. Evite posicionar a sua cama na direção da flecha envenenada. E de qualquer forma, sempre corrija as flechas envenenadas rapidamente, tanto do seu quarto quanto da sua casa. Evite posicionar a cama de modo que quando deitado você veja o banheiro na suíte. Isso também é importante, pois o seu subconsciente vai estar observando toda a energia negativa que habita ali no banheiro e vai captar essa energia. Evite posicionar a sua cama debaixo de vigas, prateleiras, teto rebaixado, guarda-roupa embutido com a cama embutida ali no móvel. Isso tudo faz pressão sobre a sua cabeça enquanto você dorme e te deixa mais cansado, estressado, nervoso. E o ponto mais importante, dê um like nesse vídeo. Você tá curtindo o conteúdo? Então curte, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Como está a posição da sua cama? Vai mudar a sua cama de lugar depois desse vídeo? Eu espero que sim, comenta aqui. Embora a posição da cama seja muito importante no Feng Shui, isso é só uma pequena parte quando se olha para o Feng Shui de uma casa inteira. Se você realmente deseja se beneficiar do equilíbrio de energias que o Feng Shui traz, sugiro que você estude bons cursos sobre o assunto ou contrate bons profissionais, como os formados pelo meu curso Terapeuta 3D. O Terapeuta 3D é a formação holística mais completa e mais desejada do Brasil. Nós criamos um método inteligente de diagnóstico e tratamento holístico, onde nós combinamos 7 terapias para restaurar o seu equilíbrio físico, mental e espiritual muito mais rápido e impulsionar você para o sucesso em todas as áreas da sua vida. As 7 técnicas que nós trabalhamos no Terapeuta 3D são o Feng Shui, a radiestesia, radiônica, a aromaterapia com óleos essenciais, Ho'oponopono, Reiki e florais de Bach. E você ainda aprende a usar a nossa estrela 3D, que é uma ferramenta exclusiva aqui do nosso curso que nós desenvolvemos, baseado em quase 20 anos de experiência para fazer um diagnóstico e tratamento certeiro que alcança a raiz dos problemas e os desequilíbrios que a maioria das pessoas enfrenta, seja na vida sentimental, financeira, emocional, espiritual e por aí vai. Se você quiser participar da próxima turma do Terapeuta 3D, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, na descrição, para você conferir se a gente está com as vagas abertas e poder participar. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, eu vou fazer o possível para responder. Ah, e vem visitar a loja Donella, é www.donellalojavirtual.com.br. Nós temos a maior loja do Brasil de produtos para Feng Shui, cristais, radiestesia, radiônica, óleos essenciais e muito mais. Vem fazer parte da família Donella. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você clicar, ok? Segue a Donella nas redes sociais, é @Donella. Um grande beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Obrigada!